Olá, queridos! Bem-vindos agora para a nossa revisão e depois a nossa atividade. Estava aqui eu contando quantos períodos da filosofia antiga nós falamos, né? Olha só, fizemos uma introduçãozinha, contexto histórico deles. Foram 4, né? Olha aí, estava contando, não deu 5 não. Vamos lá para a nossa revisão, olha aí. Os períodos da história da filosofia grega, ou antiga, né? Como falei antes. Nós vimos que tinha 4. O primeiro é o pré-socrático ou cosmológico. Ele foi lá do século 7 ao 5 a.C. Foi quando a filosofia se ocupou fundamentalmente com a origem do mundo, tá aqui, ó, da física, da natureza, e as suas transformações. Criou-se essa ideia da arché ou arché, palavra de origem grega que significa literalmente o que está na frente, a origem do começo. Arché pode ser entendida como realidade primeira, substrato, força ou princípio. Essa realidade primeira é ela que deu origem a tudo e que existe. Fundamental que compõe as coisas, é o substrato. E a força, o princípio, é que determina todas as transformações que ocorrem nas coisas. Gente, será que existe uma coisa primeira que deu origem a tudo? Existe uma força que mantém? Existe algo superior que determina essas transformações? É como se fosse um deliberador de ordens, né? E o segundo é o socrático ou antropológico. Lá no fim do século V a.C. ao fim do século IV. Quando a filosofia investiga o quê? Questões humanas. Que questões humanas? A ética, a política e as técnicas. Busca compreender qual é o lugar do homem no mundo. E aí, você já conseguiu achar o seu lugar no mundo? Antes da instituição da democracia, as cidades eram dominadas por famílias aristocráticas, senhoras das terras e do poder militar. A virtude era o quê? Arete. Uma classe social urbana desejava o poder político. Aqui, ó, muita gente quer o poder, né? E com isso surge a formação do bom cidadão. A nova educação estabelece como padrão ideal um bom orador, isto é, aquele que sabe falar em público. Período sistemático, terceiro. Ele foi do fim do século IV ao 3 antes de Cristo. A filosofia buscava o quê? Reunir e sistematizar tudo quanto foi pensado pelos anteriores, tá? Os filósofos anteriores. Nesse período se desenvolve a teoria do conhecimento, e a psicologia e a lógica. Os filósofos desse período procuraram encontrar o fundamento último de todas as coisas. Essa investigação, mais tarde, ela foi designada como metafísica, é o fundamento último de tudo que foi falado, ok? A filosofia passa a ser conhecimento da totalidade, dos conhecimentos e práticas humanas. Esse período ele foi organizado, né, com os pensamentos anteriores e surgiu as ciências, tá? A partir daí, propriamente descrita. Agora o período helenístico ou greco-romano. Ele foi do século 3 a.C. até o século 6 depois de Cristo. A filosofia se ocupa sobretudo as questões da ética, do conhecimento humano, das relações entre homem, natureza e, supostamente, com Deus. A polis grega desaparece, a cidade. O centro político deixa de ser a referência dos pensadores, pois a Grécia se encontra sob o poderio dos impérios, né? O macedônico e o romano. Datam desse período 4 grandes sistemas que influenciaram o pensamento cristão em formação nessa época, né? O estoicismo, o epicurismo, o ceticismo, o neoplatonismo. Então tá aí, ó, são correntes de pensamento aqui. Vocês, inclusive, podem até pesquisar aí para angariar mais conhecimento, certo? E agora vamos lá, ó, praticar o que foi aprendido na nossa aula. Então vem aqui comigo, vocês terão um momento aí, um tempinho,
para fazer as 4 questões, né? Estão bem legais, tem as alternativas e tem as dissertativas. E já a gente volta, vamos lá! Olá, queridos! Sejam bem-vindos para a nossa resolução das atividades. Ou seja, eu irei explanar as minhas respostas, claro. Primeiro eu vou colocar as perguntas, o contexto, né, da pergunta, e depois colocar a resposta. E vocês, se tiverem dúvida, manda para a gente. E manda para a gente a resposta também, para nós ficarmos, interagir, colocar um paralelo. Sabe por quê? Algumas respostas, às vezes, aquelas que são dissertativas, por ser filosófica, ela vai de cunho pessoal de vocês, não é verdade? Algumas eu coloquei alternativa para colocar ideal, mas é fácil de se questionar. Tem estudantes que, inclusive, faz isso. Muito legal. A gente faz essa análise, né? Para ver quem está certo ou proximal, via proximal da certeza, né? Vamos lá para a primeira questão, olha aí. Número 1, período sistemático. O terceiro, ele é o terceiro, né? Que ocorreu entre o final aqui, do século IV ao final do século III a.C. Foi quando a filosofia se interessou em mostrar que tudo, inclusive o fundamento último de todas as coisas, pode ser objeto de conhecimento filosófico. Gente, é o contexto, tá? O terceiro período da filosofia antiga. Agora a pergunta é, qual foi o principal filósofo que fez parte desse período? Tá aqui a resposta, ok? Ela não vai fugir, tá fácil. Foi Rousseau? Foi Thomas Hobbes? Foi Platão? Foi Aristóteles? Foi Tales de Mileto? E aí? Qual é a resposta? Tá bem fácil essa, ó. Tem 2 próximos do período, tá? Tem 2 ali. Vamos lá? Qual é? Essa não dá para dar spoiler, né? A dica, mas... Eita, já tem gente acertando. Então, vamos lá, olha aí. Vamos eliminar? Veja bem. Claro que vocês ainda não conhecem, né, cada pensador, mas poderia se pesquisar na internet, viu? Rousseau é moderno. Hobbes também. Platão, ele é do período socrático. Tales de Mileto é do período pré-socrático. Então, restou quem? Aristóteles, né? Essa é a resposta aqui, ó. Ele sistematizou todo esse conhecimento dos antigos. A partir daí surgiu algumas ideias e a ciências, né? Questão 2. No primeiro período da filosofia antiga, o objetivo dos filósofos era construir uma cosmologia, que é a explicação racional e sistemática das características do universo. Elas podiam substituir a antiga cosmogonia, ou seja, os mitos. Assim, com base na razão e não na mitologia, os primeiros filósofos gregos tentaram encontrar o princípio substancial ou substância primordial. Agora ela pergunta, de acordo com o pensamento dos gregos antigos, o que é arqué? E aí? Ou arché, né? Conforme a gente lê. O que significa isso? Qual o significado? É letra A? É o nada? É um vazio? E do nada surgiram todas as coisas? Ou B? É o elemento substancial que deu origem a todos os deuses? Ou C? É o elemento que faz a separação entre deuses e humanos? Ou D? É o elemento substancial que deu origem a todos os seres humanos? E aí? Ou é a matéria-prima existente em todos os seres, da qual todas as coisas são feitas. E aí? Essa, eu confesso que ela está de nível médio para difícil, né? E aí, qual é a resposta? Tá aqui, ó. Vou dar uma dica, tá aqui ela, ó. Entre as 5. Qual é a resposta? Vamos lá? Vou até ficar mais perto, se alguém vai mandar. Vamos lá, gente. Olha aí. Quem optou pela última? Letra E. É a matéria-prima existente em todos os seres, da qual todas as coisas são feitas, tá? Então eu queria saber o que é arché.
Se liga no Enem, gente. Ó, essa parte aqui obrigatoriamente vocês colocarem, tá? Pode ser voluntariamente, mas para quem pretende escolher o curso a fazer lá no terceirão, porque se você se ligar no Enem, você fica familiarizado, ou seja, fica já dentro desse ambiente, desse ciclo. Quando for fazer a prova, já está familiarizado e já sabe resolver as questões que giram em torno dele. Vamos lá. Essa é do Enem de 2015. A filosofia grega parece começar com uma ideia absurda. Ah, isso é absurdo, etc. Com a proposição: a água é a origem e a matriz de todas as coisas. Será mesmo necessário deter-nos e levá-la a sério? Essa aqui é uma teoria do Tales de Mileto, tá? O filósofo primeiro. A teoria dele. Arqué, que ele diz, é a água, tá? Sim, e por 3 razões. Ó, ele perguntou e confirmou, respondeu, ó, por causa disso, ó. Em primeiro lugar, porque essa proposição enuncia algo sobre a origem das coisas. Em segundo lugar, porque o faz sem imagem e fabulação. E, enfim, em terceiro lugar, porque nela, embora apenas em estado de crisálida, está contido o pensamento de tudo. Tudo é um. Aí, ó. 3 razões, tá? Ó, a origem das coisas, ela faz sem imagem, sem fabulação, sem imaginário, né? Sem fantasia. E terceiro, ela diz que tudo é um, que é o arqué, né? A teoria de Tales. Esse é um texto de crítica moderna de Nietzsche. Agora a pergunta é, o que de acordo com Nietzsche, ele é um pensador, tá? Friedrich Nietzsche, caracteriza o surgimento da filosofia entre os gregos. O que caracteriza aquele pensamento aqui, ó? Letra A, a necessidade de buscar de forma racional a causa primeira das coisas existentes. B, o impulso para transformar mediante justificativas os elementos sensíveis em verdades racionais. Ou C, o desejo de explicar usando metáforas a origem dos seres e das coisas. Ou D, a ambição de expor de maneira metódica a diferença entre as coisas. Ou E, a tentativa de justificar a partir de elementos empíricos o que existe no real. E qual é a resposta, gente? Lá dá para ir por eliminação, ok? Então tá aí, o Nietzsche colocou uma teoria, que ainda não apresentamos, mas falamos sobre a arqué, né, o princípio da origem a tudo, um único elemento da natureza, aí a água, que é do pensador Tales de Mileto, considerado na história da filosofia o primeiro filósofo a surgir, a pensar tudo racionalmente. Deixou de pensar os mitos e pensar a filosofia própria racional. Então ele quer saber o que caracteriza o surgimento, né, da filosofia entre os gregos. O que é esse texto que ele falou? Vamos lá, olha aí a resposta. Letra A, gente. A necessidade de buscar de forma racional e não imaginária. O que é imaginária? Já sabem? Mitológica, né? Pelos mitos. Não pelos mitos, não imaginária, mas racional, científico. Causa primeira das coisas existentes, ou seja, de como surgiu as coisas, o primeiro período da filosofia, como tudo surgiu. Tá aí. Próxima, questão 4. No primeiro período da filosofia antiga, conhecido como socrático ou antropológico, o que era... Ah, não, no primeiro não, tá? Ó, no período da filosofia antiga, conhecido como socrático ou antropológico, o que era investigado. E aí? Eu vou dar um spoiler, olha só. No primeiro período, o pré-socrático, que é antes desse aí, eles investigaram sobre nós até falamos da questão do Enem aí,
sobre a origem das coisas através de um elemento único da natureza, arché. Aí o Tales falou que é a água. E os demais nós vamos falar depois. E no terceiro período, ele foi sistematizado por Aristóteles, é o sistemático. E no segundo, o que eles investigavam? É o antropológico, é o socrático. Nesse período tinha Sócrates e Platão, referência. Tinha outros pensadores, mas esses são os principais, tá? E eles três, Sócrates, Platão e Aristóteles, ele formam um nome específico da filosofia clássica, ok? Quando se dizer filosofia clássica, esses três pensadores. O que eles investigavam nesse período? E aí? Já escreveu aí para nós? Tá bem legal isso, tá bem fácil. Pode ser a opinião de vocês, baseada no contexto, ou vocês vão escrever literalmente, certo? Aqui, olha, eles pesquisaram isso, nesse período. Vamos lá para a nossa resposta, Lei. No segundo período, é o período socrático ou antropológico. O final, ele aconteceu aqui, 5 e os 6 a.C. Quando a filosofia investiga as questões humanas, e busca compreender qual é o lugar do homem no mundo. Então, bem interessante e explicativo. Então, essa questão do comportamento do ser humano dentro do âmbito da filosofia, o qual eles pesquisavam. Olha só, antes era a natureza, tudo que surgiu e tudo que foi criado. Aí eles começaram a... E qual foi o outro período parecido com esse? É o quarto período, depois do de Sócrates, que é o sistemático. Foi o helenístico, ou seja, eles analisaram as questões humanas, só que a relação interrelacionada com o homem, natureza e o homem Deus. Eles ampliaram isso. Bem interessante. Cada período vai investir. Eles criam, né? As escolas vão dizendo, a gente vai criar nossas escolas com base nesse conhecimento. Até hoje, algumas escolas e universidades, eles têm base, eles seguem uma linha de pensamento. Bem interessante isso, só para vocês entenderem. Então, perante essa perspectiva. Então, foi a nossa aula de hoje sobre os períodos da filosofia antiga. E agora vocês vão poder pesquisar, ampliar mais o conhecimento, com o seu vocabulário, certo? Então, pesquise, né? Analise e vão além. Grande abraço. Tchau, tchau.